Oi, pessoal. Continuando aqui a série em que eu analiso os fundos de investimento mais populares, né? Pelo menos numa das ferramentas que eu uso, né? Eles fizeram esse levantamento. E eu queria, quando eu vi, né, que eles divulgaram esse levantamento, eu queria saber, né, se a unanimidade é burra ou se existe a tal sabedoria das multidões, né? Se as pessoas estão sendo, né, iludidas ou se elas realmente estão indo para algum lugar interessante de se investir. A princípio, vocês já sabem que eu não gosto muito de fundos de investimento, porque eu acho que geralmente o investidor pode fazer igual ou melhor, né, por ele mesmo, pagando menos taxa. Mas nesse caso aqui a gente teve três fundos interessantes. O que me chamou a atenção logo no começo é como esses fundos têm né, uma certa idade. Aqui, eu não sei quando eles começaram, né, cada um, aqui ele pega o período máximo que dá para comparar os três, né? Então os três já estavam ativos aqui no começo de 2013. Então são 9 anos, né? Geralmente é difícil você ver fundos com tantos dados assim, né? Geralmente naquelas tabelinhas que o banco te apresenta, tem performance de 12 meses, no máximo, né? No máximo você tem 3 anos nessas tabelinhas aí. É uma porcaria, nunca acredite no seu gerente de banco, ele só quer te vender coisa para bater meta, né? Analisar 3 anos de investimento em renda variável é piada. Mas vamos ver então que como esses fundos de ação se comportaram e se vale a pena investir neles ou se é melhor pegar né, uma ETF ali que segue o mercado. A princípio, estão parecendo muito bons, né? Parecem até, pelo menos aqui no começo, um pouco menos voláteis do que o Ibovespa, que está em preto, e todos renderam mais que o Ibovespa no período, né? Então vamos ver se essa impressão é verdadeira. Né? O Ibovespa rendeu 86% nesses quase 9 anos, né? O que é algo bem é meio que a gente espera no longo prazo, um pouco abaixo do que a gente espera, né? A bolsa, assim, no longuíssimo prazo, ela costuma dar entre 11% e 13% ao ano, na média. Né? Então aqui você deu um pouco menos, em 9 anos, 86%, deu menos do que isso. Né? Foi um período meio difícil para a bolsa mesmo. Né? Mas esse índice que foi o melhor foi 223, a RX 160, o Brasil Capital 140. Já começa bem interessante, né? Já estou aí queimando a língua, né? Falando mal de fundo de investimento. Mas uma coisa importante para a gente ver, esse indicador aqui, a consistência, é um indicador, para mim, é o mais importante quando você compara fundos de investimento com um benchmark. Ele é até talvez mais importante que a rentabilidade, porque a rentabilidade está implícita nele, né? O que ele é o seguinte: se você tivesse investido, né, em qualquer dia, nesse período todo, você começou a investir num dia aleatório aqui, qual que é a sua chance de superar o benchmark, né, investindo nesse fundo, né, investindo num dia aleatório? Isso que é basicamente a consistência, né, quantas vezes ele consegue bater o CDA, o benchmark, né? Porque se você começar aqui, é uma história, mas se você começar, por exemplo, aqui que o Ibovespa estava super baixo, é outra história, porque o Ibovespa se recuperou mais, né? Então talvez o Ibovespa tivesse ido melhor do que os fundos se você tivesse começado aqui. E aqui a gente vê que esses fundos realmente têm uma qualidade muito boa. 78%, né, dos dias aqui que você tivesse começado a investir, você ia ter ganho mais do que o Ibovespa, né? E os outros um pouco piores, mas ainda bem, 66%, 64%. E por que isso é importante, ainda mais em investimento em renda variável? Porque para investir bem, para você ter sucesso investindo, você precisa investir constantemente, né? Você tem que ter a disciplina de investir, de preferência todo mês, mas se não der todo mês, você pode juntar um dinheiro, a cada 2 ou 3 meses você faz um aporte. Ou você pode ir juntando dinheiro numa reserva de oportunidade, né? E toda vez que tiver uma queda grande, você faz esse aporte. Então, como você está fazendo vários aportes, é importante que esse fundo, né, na maioria das vezes que você faça esse aporte, né, esse aporte vai ser melhor alocado no fundo do que no benchmark. Né? Você pegar uma ETF aí que tem taxas muito menores e, né, você poderia ter um rendimento igual ou maior de repente. Mas não, 78% das vezes é muito bom, é uma consistência ótima. Né? Então você faria esses aportes constantemente, né? E todas essas vezes, quase 80% quase dessas vezes, seria realmente melhor você investir no fundo do que no benchmark, no caso o Ibovespa. Né? Isso já estou falando aqui desse fundo em azul, né, que mostrou que ele é o melhor, apesar dele ser um pouco mais volátil, né? Mas a relação, né, risco-retorno dele está muito parecida com os outros, né? E assim, se você não quer tanta volatilidade,
Se você viu meu vídeo sobre fundos multimercado, tem um dos fundos multimercado que eu acho muito bom se você quer investir em bolsa, mas que é algo menos volátil, um retorno muito parecido. Né? Então acho que seria melhor você ir para aquele fundo multimercado do que investir aqui, se você não quer volatilidade, né? Tanta volatilidade. E vamos ver uma coisa que eu sempre gosto de ver também, que é a correlação entre os fundos e com o benchmark. E, bom, e aqui nenhuma surpresa, né? Isso aqui a gente pode transformar em porcentagem, né? 1 é 100%, 0,86 significa que ele tem 86% de correlação com o Ibovespa, ou seja, né, 86% das vezes, se o Ibovespa sobe, esse fundo sobe, se ele desce, mas a gente vê, né, que esses 14% aí de diferença realmente fez esse fundo aqui ter um rendimento bem legal, bem superior ao Ibovespa e aos outros fundos também, né? Você vê que esse fundo aqui, o vermelho ARX, ele é bem ligado ao Ibovespa, 96%, e esse Brasil aqui é 85%, mas ele, né, esses 15% aí de diferença ele não conseguiu aproveitar bem. Né? E, obviamente, os fundos também são bem correlacionados entre si, mas aí é interessante, né, que realmente esse fundo Indy, o azul, é dos poucos casos aí que eu dou o braço a torcer. Esse realmente é um fundo bom, com um histórico muito bom, né? O melhor jeito de avaliar o histórico é realmente a consistência. Né? Você tem um fundo que existe faz muito tempo e avaliar essa consistência dele ao longo de todos esses anos. Então eu acho que sim, esse aqui é todos eles seriam bons investimentos, mas esse fundo azul realmente seria muito bom, né? Considerando ainda, né, isso que eu falei, você fazer aportes constantes e especialmente também ter uma reserva aí de oportunidade que a gente fala, né, em momentos como essas crises aqui, né, que o fundo dá umas baixadas, que se eu tiver sangue frio, né, aqui em março de 2020, né, teria feito um aporte. Mesmo agora, né, que ele caiu bastante com relação aos outros fundos, a Ibovespa, pode ser um bom momento para investir nele, né? Isso aqui não é um conselho de investimento, mas, né, é uma análise que vale a pena fazer. Então é isso, espero que tenha sido útil. É, interessantes esses fundos. Só lembrando, sempre gosto de deixar claro isso também, é sempre bom você ver, né, a taxa administrativa desses fundos e a questão de imposto de renda. Se você comprar ETF, você vai pagar imposto de renda de qualquer forma na venda, mas se você comprar ações isoladas, você pode gerenciar ali e vender abaixo do limite, né, abaixo do limite de 20 mil, que é isento. Então tem essas questões para considerar também, mas eles tiveram um rendimento bem superior ao Ibovespa, então eu creio que isso não seria um problema. Né? E se você curtiu, né, se você gostou desse conteúdo, deixa aí a curtida, considere se inscrever no canal, que isso ajuda bastante, incentiva bastante o meu trabalho. Pode deixar seus comentários aqui embaixo. Eu vou deixar o link também para o meu curso, como montar um portfólio, né, usando todas essas técnicas, né, disciplina, comprar na baixa, um método bem simples, se você quiser aprender. Tem também minha assinatura, que eu compartilho os sinais dos meus algoritmos, né, que são investimentos mais arrojados, que são ações de alto potencial e criptomoedas. Eu tenho material gratuito também, e eu vou deixar o link desse site aqui de comparar fundos, que ele é bem legal. Você pode colocar os fundos aqui, né, e comparando, mudar o benchmark, como você viu aqui eu fazendo. Esse site é bem legal para você colocar seus fundos favoritos aí e ver se realmente vale a pena investir neles. Então, espero que tenha sido útil. Bons investimentos.